Olá, irmãs e irmãos, uma alegria estar com vocês novamente depois de tanto tempo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos e vamos falar de um assunto muito importante. É o assunto mais importante para a vida de qualquer ser humano. Mas antes eu quero deixar uma perguntinha para a gente ir refletindo. O que é Deus para você? Foi esta a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos superiores e está aqui como a questão número 1 do Livro dos Espíritos. O Allan Kardec perguntou o que é Deus? E os espíritos superiores responderam através dos médiuns escreventes a seguinte resposta: Deus é a inteligência suprema, quer dizer, inteligência máxima, maior, causa primária de todas as coisas, ou seja, a origem de todas as coisas que existem. Então, Deus é a força criadora de todos os seres, de tudo aquilo que existe. Observe que Allan Kardec não perguntou quem é Deus. Esse pronome quem remete à pessoa, a ser humano. E essa ideia de um Deus em forma de homem foi nos imposta pelas religiões tradicionais, baseada naquela passagem do livro do Gênesis que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas não é a imagem e semelhança material, corporal. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança em espírito. Deus é espírito. Assim como nós somos espíritos imortais. Então, somos semelhantes a Deus em espírito. Logo, essa ideia do Deus em forma de homem é uma invenção das religiões tradicionais que não conseguiam explicar Deus, não compreendiam a essência divina. Não compreendiam e ainda não compreendem, porque não nos é dado compreender a natureza divina. E não precisamos ficar em conflito com isso, porque quando formos seres, espíritos perfeitos, puros, nós poderemos compreender Deus. Mas, por enquanto, não nos é dado compreender Deus. A nossa inteligência ainda é muito pobre, ainda está muito abaixo dessa ideia de Deus. Então, não precisamos ter conflito, não precisamos tentar entender o que é Deus. Na segunda pergunta, Allan Kardec pergunta aos espíritos o que se deve compreender por infinito. E eles respondem: infinito é aquilo que não tem começo e nem fim. E na terceira pergunta, Allan Kardec pergunta: pode-se dizer que Deus é o infinito? E os espíritos superiores respondem: isso é pobreza da linguagem humana. É ainda insuficiência de inteligência para compreender estes conceitos. É insuficiente, a linguagem humana é insuficiente para definir o que está além da inteligência humana. E eles complementam: Deus é infinito em suas perfeições, em seus atributos. Então, o que nós devemos entender?
deste primeiro item do Livro dos Espíritos, Deus e o Infinito. Devemos entender que Deus é o Criador de todos os seres, de todas as criaturas, e que por enquanto não nos é dado entender a sua essência. Então não é necessário gastar neurônio tentando entender como é que é isso, não tem começo, não tem fim. A gente às vezes entra em conflito pensando nestas coisas, mas não é necessário. Basta entender que Deus é amor, que Deus é essa inteligência suprema que rege o universo e é cheio de amor e de misericórdia pelas criaturas humanas, pobres criaturas que somos, que ainda estamos muito longe da perfeição. Então, para entender Deus, basta exercitar o amor, basta seguir Jesus em todos os seus ensinamentos, que um dia seremos perfeitos e conseguiremos compreender Deus, poderemos chegar perto de Deus. Então é isso, meus irmãos. Obrigada pela atenção, fiquem com Deus. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras,
Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.